Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about people who help other people, who get closer to other people only because it interests them, never because they are altruistic or something like that. And to those people in Portuguese, we give the name interesseiro or interesseira. And the narrator is talking about that person, but pay attention to the narrator's choice of words because this is very telling of his opinion about the person he's talking about. And if you have the learning guide, you'll see some more information about the words that we discuss here today. You may have noticed that I am trying to make the glossary a little bit more detailed, and that's so that you can use the words in a variety of situations as well. If you don't have access to the learning guides yet and you would like to take a look at one just to see whether it's a good fit for you, go to portuguesewithali.com/school. It's Portuguese with Ellie, spelled E-L-I, portuguesewithali.com/school. You can grab your free learning guide and take a look at it, whether it's going to help you or not. By the way, this is the last podcast of this year. I really would like to thank you. And I'm going to say that in Portuguese. Eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, que tem acompanhado esse podcast durante todo o ano de 2021. Realmente tem sido um prazer trabalhar com você e espero que a gente tenha muitos mais anos pela frente. E agora, vamos embora começar com o episódio 152, Gente Interesseira. Orlando e eu somos amigos velhos de guerra. Nos conhecemos na faculdade e nossa amizade só se fortaleceu desde então. Depois que me formei, arranjei um trabalho numa empresa e lá fiquei durante quase 30 anos. Já o Orlando abriu uma empresa. Ele sempre teve tino para negócio. A empresa prosperou, dobrou de tamanho em menos de um ano e, de repente, Orlando estava rico. Mas Orlando tinha um problema. Era gastão. Gostava de levar uma vida de luxo, comprando casas, viajando por todos os países, dando festas. E isso, claro, sempre atraía gente gananciosa que só estava atrás do dinheiro dele. Vira e mexe, ele estava com uma peguete interesseira com fogo no rabo. Não tinha uma que se aproximasse dele sem segundas intenções. E ele, claro, dava mole para qualquer rabo de saia que aparecesse na frente dele. E agora ele me envia um convite de casamento. Disse que está chegando a hora de sossegar o facho. Ele quer se casar, constituir família, deixar herdeiros e imprimir a marca dele no mundo. E no convite de casamento estavam estampados ele e a moça que ia se casar com ele. Ela devia ter uns 20 anos pela aparência, 40 menos que ele. Orlando acha que é amor. Coitado. Ele está caquético. Tem idade para ser avô dessa menina. Acho que, depois de se casar, ela vai tomar as rédeas da situação, colocá-lo num sarcófago e esbanjar o dinheiro que esse idiota amealhou durante tantos anos de noites em claro. O quê? Estou com inveja? Imagina! Nunca fui de cobiçar nada de ninguém.
Não é agora que vou começar. No nosso episódio de hoje, o narrador está falando sobre um amigo que se chama Orlando. Inclusive, é um nome até um pouco antigo, na minha experiência. Não conheço mais tantos Orlandos da minha idade. Todos são mais velhos. Bom, mas o que interessa aqui é que o narrador e o Orlando são amigos velhos de guerra. O Orlando é amigo velho de guerra do narrador. E quando a gente usa essa expressão, velho de guerra, para falar sobre alguém ou alguma coisa, a gente tem afeto, um carinho especial por essa coisa ou por essa pessoa, porque a gente provavelmente passou muito tempo juntos. Por exemplo, a Paula é minha amiga velha de guerra. Nós nos conhecemos desde que tínhamos 10 anos de idade e até hoje somos amigos. A Paula é minha amiga velha de guerra. E eu posso dizer para você, ouvinte, que o meu computador é o meu computador velho de guerra. Já tem 3 anos que eu utilizo esse computador para trabalhar e ele, às vezes, sofre, mas ele aguenta, ele resiste. Ele é meu amigo velho de guerra. E o narrador então diz que conheceu o Orlando na faculdade e a amizade deles se fortaleceu desde aquele tempo. E fortalecer vem da palavra forte e significa ficar forte ou fazer ficar forte. Por exemplo, eu estou sentindo muitas dores nas costas. Eu preciso fortalecer os músculos da barriga para sentir menos dores nas costas. Eu preciso fortalecer os músculos da barriga para sentir menos dores nas costas. E aí o narrador diz que, enquanto o narrador foi trabalhar em uma empresa, o Orlando abriu uma empresa. E o Orlando abriu uma empresa porque ele tem tino para negócios. O Orlando tem tino para negócios. E quando você tem tino para alguma coisa, significa que você tem uma inclinação, quase uma intuição para fazer essa coisa. Por exemplo, a Camila nunca fez aula de música, mas ela é uma excelente cantora. Ela tem tino para música. Ela nunca fez aula de música, mas é uma excelente cantora. Ela tem tino para música. Eu não sei exatamente por quê, mas a gente fala muito que as pessoas têm tino para o negócio ou não têm tino para o negócio quando elas abrem uma empresa. E a empresa do Orlando cresceu. Não só cresceu, ela prosperou. E quando a empresa dele prospera, isso significa que ela fica maior, melhor, mais rica, porque o mercado estava bom, porque o Orlando tomou as decisões corretas. Por essas razões, ela prosperou. Mas ela não apenas prosperou, ela dobrou de tamanho. Ou seja,
ela ficou 2 vezes maior. E dobrar significa ficar 2 vezes maior ou multiplicar por 2. Por exemplo, depois de 5 anos trabalhando na empresa, o Paulo conseguiu dobrar o salário. Antes ele ganhava 1.000, agora ganha 2.000. Dobrar é uma palavrinha muito comum e você vai ver lá no guia de aprendizagem outros significados dessa palavra. E como a empresa do Orlando prosperou, ele ficou rico. Mas ele tinha um problema, de acordo com o narrador. Ele era muito gastão. E gastão, ou gastona, é uma pessoa que gasta muito dinheiro, muito rápido. Por exemplo, o Paulo ganha 10.000 reais, mas ele gasta tudo em menos de uma semana. Ele é um gastão. O Paulo ganha 10.000 reais, mas ele gasta tudo em menos de uma semana. Ele é muito gastão. E lembre-se que o feminino de gastão é gastona. E por quê? O que é que o Orlando fazia que lhe deu esse nome de gastão? Bom, ele gostava de levar uma vida de luxo, ou seja, ele comprava coisas muito caras, como casas, viagens. Ele gostava de luxo. E, claro, isso sempre atraía gente gananciosa, que só estava atrás do dinheiro dele. Isso foi o que disse o narrador. Como o Orlando era gastão, isso atraía gente gananciosa, que só estava atrás do dinheiro do Orlando. E quando nós dizemos que alguém é ganancioso, uma pessoa pode ser gananciosa, né? Isso significa que essa pessoa só quer o dinheiro, bens materiais. Ela quer conseguir o máximo de dinheiro que ela pode, não importa o jeito, não importa como. Ela quer esse dinheiro. Por exemplo, o Pablo é uma pessoa muito inteligente e preparada, mas ele é muito ganancioso. Isso ainda vai causar muitos problemas para ele. Ele é inteligente e preparado, mas é muito ganancioso, e isso não é bom. Quando o narrador disse que as pessoas estavam atrás do dinheiro do Orlando, ele quis dizer que as pessoas procuravam e queriam o dinheiro do Orlando. Essa é uma estrutura muito comum, estar atrás de alguma coisa ou de alguém, que significa procurar essa coisa porque você quer, encontrar. Por exemplo, se alguém ligar atrás de mim, por favor, diga que estou numa reunião. Se alguém ligar atrás de mim, por favor, diga que estou em uma reunião. Ou seja, se alguém ligar perguntando onde está fulano de tal, a pessoa está atrás de fulano de tal. Outro exemplo é
Nossa, finalmente encontrei esse livro. Eu estava atrás dele faz quase 5 anos. Eu estava atrás desse livro faz quase 5 anos. E aí o narrador começa a utilizar umas palavras não muito simpáticas para falar das mulheres com quem o Orlando se relacionava. Ele diz que vira e mexe, o Orlando estava com uma peguete interesseira com fogo no rabo. Vira e mexe, ele estava com uma peguete interesseira com fogo no rabo. São expressões realmente fortes. Bom, vira e mexe é a nossa primeira expressão. E vira e mexe significa com uma certa frequência, bastante frequente para que a gente note, né? Tem uma certa frequência e normalmente a gente não espera que essa coisa aconteça. E aí eu vou dar 2 exemplos para você. O primeiro é: eu gosto muito de morar aqui, mas vira e mexe, temos assaltos. Não é muito seguro morar aqui. Eu gosto muito daqui, mas vira e mexe, tem assaltos. O Fernandinho disse que não beberia mais nenhuma cerveja, mas vira e mexe, ele está no bar. Ele disse que não ia beber mais nenhuma cerveja, mas vira e mexe, ele está no bar. A outra expressão que o narrador utilizou foi peguete. E o peguete ou a peguete é uma pessoa com quem se tem relações sexuais casualmente, sem compromisso. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação para com você. Então, ela pode ter outras pessoas e você pode ter outras pessoas, porque vocês são apenas peguetes. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena nota sobre isso, porque nós já estudamos uma palavra muito parecida com peguete. E peguete é uma palavra muito informal e um pouco, dependendo da situação, um pouco negativa. E o narrador então também disse que era uma peguete interesseira. Uma peguete interesseira. E isso significa que essa peguete, ela só quer o que o Orlando tem. Ela é interesseira. Ela só fala com o Orlando, ela só se aproxima do Orlando porque ela quer alguma coisa que o Orlando tem. E uma pessoa interesseira não quer amor, ela quer dinheiro. Inclusive, aqui eu vou contar uma história pessoal. Quando eu era criança, meus pais me chamavam de interesseiro, porque eu nunca dizia papai, mamãe. Não, eu era uma criança chata. Eu dizia pai e mãe, só. E aí, quando eu dizia mamãe ou papai, eles sabiam que eu queria alguma coisa. É tipo, lá vem pedir coisa. Porque eu dizia, mamãe, me dá dinheiro, ou papai, me dá dinheiro para comprar comida. Eu fazia muito isso quando era criança. E a outra expressão que o narrador utilizou foi fogo no rabo. Fogo no rabo. Essa é uma expressão negativa para se usar quando se fala sobre alguém. E quando a gente diz que alguém tem fogo no rabo ou alguém está com fogo no rabo,
Isso significa que essa pessoa aparenta, ela mostra, ela demonstra estar com muito desejo sexual. Provavelmente pelas palavras que ela diz, ou talvez pelas ações que ela tem. E o exemplo que eu posso dar é: o José fica o dia inteiro usando esses aplicativos de encontros. Ele quer encontrar a pessoa especial, mas ele está mesmo com fogo no rabo, porque todo dia ele encontra duas pessoas diferentes. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, nós temos outras palavras não tão negativas para expressar a mesma coisa. E depois, o narrador diz que as mulheres que se aproximam do Orlando sempre têm segundas intenções. Elas sempre têm segundas intenções. E quando a gente diz que alguém tem segundas intenções quando faz alguma coisa, isso significa que alguém tem uma motivação ou uma razão oculta, uma razão não revelada para fazer aquilo. Normalmente, essa expressão é no plural, as segundas intenções. Mas tem quem use também no singular, a segunda intenção. E aí o narrador continua dizendo que o Orlando também facilitava para qualquer rabo de saia que aparecesse na frente dele. O Orlando facilitava para qualquer rabo de saia. E aqui temos outra expressão não muito positiva para falar das mulheres. Quando a gente diz que alguém está olhando para um rabo de saia, isso significa que alguém está olhando para uma mulher, geralmente atraente ou disponível, por assim dizer. E eu digo que essa expressão é um pouco negativa porque rabo é uma palavra negativa para falar do bumbum de uma pessoa, da bunda de uma pessoa. Então, quando alguém diz o rabo de saia, ela está reduzindo toda uma pessoa e transformando aquela pessoa numa parte do corpo. Ela é uma bunda. Isso é uma coisa que aqui no Brasil é muito comum, esse tipo de discurso. Talvez não numa cidade muito grande, com pessoas menos tradicionais, por assim dizer, mas você escuta muito esse tipo de palavra quando você está conversando com a família, os tios estão todos reunidos e eles vão falar essas palavras. E aí o narrador continua dizendo que recebeu um convite de casamento. O Orlando vai se casar. O Orlando antes tinha uma vida de luxo e festas, mas agora ele disse que vai sossegar o facho. Ele vai sossegar o facho. E quando a gente diz que alguém sossegou o facho, isso significa que essa pessoa se acalmou. Antes, ela estava agitada, ela tinha uma vida agitada, mas agora ela parou tudo. Ela sossegou o facho. E lá no guia de aprendizagem temos alguns exemplos dessa expressão, sossegar o facho. O Orlando
vai sossegar o facho, ou seja, ele vai parar de ter uma vida tão agitada, cheia de coisas, porque ele quer constituir família. Ele quer formar uma família. Ele quer se casar, provavelmente ele quer ter filhos. Então ele quer constituir uma família. E ele realmente quer ter filhos. Por quê? Ele diz que quer ter herdeiros. O Orlando quer ter herdeiros. E, de uma maneira simples, o herdeiro ou a herdeira é o filho de alguém que vai receber todas as coisas dos pais quando os pais morrerem. O filho ou a filha herda a herança. Por exemplo, se meus pais fossem muito ricos, eu seria um herdeiro. Eu ganharia tudo que eles fizeram na vida. Mas eu acho que a única coisa que eu herdei dos meus pais foi a vontade de trabalhar, porque tá difícil. E o narrador diz, então, que a fotografia do Orlando e da noiva está estampada, ela está impressa no convite. E ele vê que a moça é muito mais jovem. Ele usa uma palavra horrível para falar do Orlando. Ele diz que o Orlando, primeiro, é 40 anos mais velho do que a noiva. E segundo, que o Orlando está caquético. O Orlando está caquético. E quando nós dizemos que alguém está caquético, isso significa que essa pessoa já não tem saúde física ou mental porque ela está velha demais. Ela está caquética. E isso vem de um problema mesmo, caquexia, mas quase ninguém conhece o problema original. Então, nós dizemos que alguém está caquético. Inclusive, era uma coisa que eu escutava. Não de mim, mas quando algumas das minhas amigas arranjaram, elas se casaram, né? Elas se casaram com pessoas mais velhas. Então, todo mundo dizia que elas se casaram com pessoas caquéticas, mais velhas. Não é uma palavra positiva para falar das pessoas. Pode ser um insulto. E aí, o narrador diz, então, que muito provavelmente a moça com quem o Orlando vai se casar, essa moça provavelmente vai tomar as rédeas da situação. Ela vai tomar as rédeas da situação. E quando você toma as rédeas de alguma coisa, isso significa que você assume o controle dessa coisa. Por exemplo, o Marcos estava muito deprimido depois do divórcio e tudo na vida dele começou a piorar. A saúde, as finanças, as amizades, tudo. Mas depois de se consultar com um psicólogo, o Marcos conseguiu tomar as rédeas da própria vida. Depois de se consultar com o psicólogo, o Marcos conseguiu tomar as rédeas da própria vida. Mas, de acordo com o narrador, a moça não vai só tomar as rédeas da situação. Ela vai colocar o Orlando num sarcófago, e o sarcófago é um tipo de caixão,
E normalmente nós escutamos essa palavra relacionada aos faraós do Antigo Egito. As múmias dos faraós eram colocadas dentro do sarcófago, né? Então, provavelmente ela vai matar, de acordo com o narrador, ela vai matar o Orlando. E ela vai esbanjar o dinheiro que o Orlando amealhou em tantos anos de noites em claro. E aqui temos 3 boas expressões. Ela vai esbanjar o dinheiro que ele amealhou. E esbanjar significa gastar excessivamente, muito rápido, muito dinheiro. Gastar mesmo muito dinheiro. Por exemplo, depois que ganhou R$1 milhão no Big Brother, aquele cara esbanjou todo o dinheiro em orgias, com mulheres e em carros. Ele gastou, foi muito rápido, o dinheiro. Ele esbanjou o dinheiro nessas coisas. E amealhar é uma palavra com um nível mais alto. Agora você pode dizer, eu falo um português chique, porque amealhar significa juntar pouco a pouco, acumular. Normalmente, acumular dinheiro, mas você pode amealhar, por exemplo, amealhar uma boa reputação. E amealhar é uma palavra menos comum. Ela é mais comum em português escrito. No português falado, nós dizemos juntar ou acumular. Então, depois de 5 anos trabalhando como garçom, ele finalmente conseguiu amealhar dinheiro para comprar uma casa. Depois de 5 anos trabalhando como garçom, ele finalmente conseguiu amealhar dinheiro para comprar uma casa. E o narrador diz que ele passou muitas noites em claro. O Orlando, né? Passou muitas noites em claro. E quando você passa uma noite em claro, isso significa que você não dormiu, talvez por insônia, talvez por preocupação, ou porque o tempo está muito quente. Algum motivo fez você passar a noite em claro. Eu já passei muitas noites em claro porque eu trabalhava à noite. Não gostava. E, por fim, o narrador diz: o quê? Eu estou com inveja? Imagina! E imagina, nesse caso, lá no guia de aprendizagem, eu tenho outras explicações. Imagina é uma maneira de contradizer o que outra pessoa está dizendo ou insinuando. Por exemplo, sempre que eu digo, eu falo alguns idiomas, as pessoas dizem, você é muito inteligente. Eu digo, inteligente? Imagina! É só porque todos os dias eu estudo durante 15 minutos. Imagina! É uma maneira de contradizer. Ela tem outros significados, a palavra imagina, mas esse é um dos principais. Lá no guia de aprendizagem e no bônus você vai ver outros. E no final o narrador diz que ele não tem o costume de cobiçar o que é das outras pessoas. E cobiçar significa desejar ardentemente. Você deseja com muita força. Você realmente quer aquilo, geralmente de outra pessoa ou que outra pessoa tem. Mas
Não precisa ser necessariamente de outra pessoa. Por exemplo, desde que entrou na empresa, ele cobiça o cargo de presidência. Desde que entrou na empresa, ele cobiça o cargo de presidência. Ou seja, dia e noite ele pensa nesse cargo, nessa posição. Ele quer porque quer esse negócio, esse cargo. E quando você cobiça, a gente não acha que seja uma coisa positiva, não. Cobiçar, né, é você desejar muito ardentemente, muito fortemente. E tem um ditado, eu acho que é da Bíblia, né, caso você leia, caso não leia, a gente aqui no Brasil conhece do mesmo jeito, que é a cobiça é a raiz de todos os males. A cobiça é a raiz de todos os males. Acho que em latim era alguma coisa como cupiditas radix omnium malorum, não sei. Meu latim tá ruim, gente. Bom, não sei se o narrador está com inveja. Parece que ele está, mas ele diz que não. Então a gente vai confiar nele. E agora, tem uma coisa que eu cobiço. Eu cobiço muito isso. Tempo livre. É uma coisa que eu cobiço demais. E eu vejo as pessoas com tempo livre, eu digo, minha nossa, eu queria ser essa pessoa. Queria ter esse tempo livre. Bom, agora a gente não precisa cobiçar nada porque nós temos o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, para ouvir. Vamos lá. Orlando e eu somos amigos velhos de guerra. Nos conhecemos na faculdade e nossa amizade só se fortaleceu desde então. Depois que me formei, arranjei um trabalho numa empresa e lá fiquei durante quase 30 anos. Já o Orlando abriu uma empresa. Ele sempre teve tino para negócio. A empresa prosperou, dobrou de tamanho em menos de um ano e, de repente, pam! Orlando estava rico. Mas Orlando tinha um problema. Era gastão. Gostava de levar uma vida de luxo, comprando casas, viajando por todos os países, dando festas. E isso, claro, sempre atraía gente gananciosa, que só estava atrás do dinheiro dele. Vira e mexe, ele estava com uma peguete interesseira com fogo no rabo. Não tinha uma que se aproximasse dele sem segundas intenções. E ele, claro, dava mole para qualquer rabo de saia que aparecesse na frente dele. E agora ele me envia um convite de casamento. Diz que está chegando a hora de sossegar o facho. Ele quer se casar, constituir família, deixar herdeiros e imprimir a marca dele no mundo. E no convite de casamento estavam estampados ele e a moça que ia se casar com ele. Ela devia ter uns 20 anos pela aparência, 40 menos que ele. Orlando acha que amou, coitado. Ele tá caquético. Tem idade para ser o avô dessa menina. Acho que depois de se casar, ela vai tomar as rédeas da situação, colocá-lo num sarcófago e esbanjar o dinheiro que esse idiota amealhou durante tantos anos de noite, é claro. Que? Eu tô com inveja? Imagina! Nunca fui de cobiçar nada de ninguém. Não é agora que vou começar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.